Pronto, iniciando a gravação. Deixa eu olhar aqui para vocês e tentar abrir aqui. Pronto. O, a minha mesa aqui. O OpenBook, né? Então, vamos lá. A gente vai falar então hoje sobre os teoremas de Euler e de Wilson. Como eu costumo dizer, essa é uma disciplina onde a gente bate um papo com os mortos, né? Que a gente fala sobre as coisas do Fermat, aí fala agora sobre Euler, sobre Wilson, e o teorema de Wilson, inclusive, há quem diga que há uma certa injustiça, né? Porque o teorema deveria ser de Euler, mas acaba sendo chamado de teorema de Wilson, mas a história tem seus motivos para isso. Daí a pessoa dá uma lidazinha lá. Bem, então, o teorema de Euler, ele é uma generalização do pequeno teorema de Fermat que a gente viu nas aulas anteriores, né? E aí, para chegarmos ao teorema de Euler, o nosso texto começa com essa proposição, que diz o seguinte, que se você tem dois inteiros, A e M, estabelece que M tem que ser maior do que 1, até porque a intenção é justamente usar esse M para colocar no módulo, né? Então, M maior do que 1, como a gente sempre diz. Aí ele diz que esse tipo de congruência aqui, AX congruente a um módulo M, possui solução se e somente se o MDC entre o A e o M for 1, ou seja, se A e M forem primos entre si. Além disso, se você tiver um número x0 inteiro, ele é uma solução, se ele é uma solução particular, né? Então qualquer outra solução, ela dessa congruência, ela vai ser solução se somente se ela for congruente a essa solução particular módulo M. É a observação que se faz aqui logo no início, para se entender bem a demonstração, é que, claro, o que está sendo dito aqui é que o AX, na verdade, o que está sendo dito aqui é que o M, dizer essa congruência, aqui falar dessa congruência é dizer que o M, ele divide o AX menos 1. Né? Consequentemente, a gente está dizendo que o AX menos 1, ele é um múltiplo do M, portanto é um MY, por exemplo. E aí, organizando essas coisas, a gente tem que o AX menos o MY é igual a 1. Isso nos dá uma equação de Diofantina. E aí, esse resultado é consequência do que a gente já sabe das equações diofantinas. Alguém querendo entrar? Tá? Esse resultado já é consequência do que a gente já sabe das equações diofantinas. Ele está dizendo que essa congruência possui solução se somente se o A e o M forem primos entre si. E a gente viu, quando estudou equações diofantinas, que para que essa solução, para que essa equação tenha solução, né? Toda equação diofantina da forma AX mais BY igual a um certo C, ela vai ter solução se você olhar para o MDC entre o A e o B e esse MDC dividir o C. Ora, mas o nosso C é 1, então o MDC entre o nosso A e o M aqui, estão na posição do A e do B, o MDC entre eles dois tem que ser 1, que é para poder dividir esse 1 aqui. É isso que está sendo afirmado nesse resultado, e a demonstração é basicamente olhar essa ideia. Então, a congruência acima tem solução x0, bem, aí ele já parte aqui para o x0, tá? Mas ele comenta aqui, né? Que essa congruência ela é equivalente a essa equação de Diofantina, né? E ela só vai ter solução, né? A gente já viu isso, se somente se o MDC entre o A e o M for 1. E aí ele comenta aqui também, né? A congruência acima tem solução x0, se somente se o M dividiu a x0, tá? Ele faz isso para poder montar essa nossa equação de Diofantina aqui, né? Aí agora ele vem para essa segunda parte, né? Que está aqui do além disso. Além disso, ele começa então a demonstração dessa segunda parte a partir daqui, né? Por outro lado, observe que se x0 e x são soluções da congruência, então o que acontece, né? Se eles são soluções, o que acontece é que eu posso, no lugar
do x colocar o x0, né? Então eu tenho que a x0 vai ter que ser congruente a 1 módulo m, se eu tenho que o x0 é solução. Mas se o x também é solução, então eu também tenho que o ax também é congruente a 1 módulo m. Ora, mas se eles são ambos congruentes a 1 módulo m, então eles pertencem à mesma classe módulo m, né? Então, consequentemente, a gente tem que o ax e o ax0 ambos são congruentes módulo m. São congruentes módulo m, né? Que é a afirmação que ele faz aqui. Congruente módulo m. Isso implica, em virtude do corolário 5 da proposição 18, isso neste livro que eu peguei aqui, que é o livro da versão antiga, que x é congruente a x0 módulo m. Ele está se referindo àquela propriedade nossa, né? Que nós estudamos aula passada, que dá para cortar o A aqui. Né? Dá para cortar o A, tendo em vista que A e M são primos entre si, então dá para cortar o A. Então o que sobra para a gente aqui é que x é congruente a x0 módulo m. E a gente demonstrou então em um dos sentidos, né? A gente partiu do fato de que são soluções e mostrou que x e x0 são congruentes módulo m. Aí ele diz aqui, observe ainda que se x0 é a solução dessa congruência e x é congruente a x0 módulo m, então x também é a solução da congruência, né? Como a gente disse em aulas passadas, se a gente tem dois termos que são congruentes módulo m, então quando a gente estiver falando em alguma coisa relacionada à congruência módulo m, esses dois termos são considerados praticamente iguais. Então, se o x0 ele é solução, o x também é solução, e aí você tem a demonstração da volta, certo? Tem a demonstração da volta. Então, essa é uma proposição inicial para a gente poder brincar aí com o teorema de Euler e depois com o teorema de Wilson. Aí, ele estabelece uma linguagem. Ele, na verdade, nos dá a definição do que significa termos um sistema reduzido de resíduos módulo M, né? Na nossa escrita, o sistema completo de resíduos eu chamei SCR, e agora nós temos um sistema reduzido de resíduos, né? Então, sistema reduzido de resíduos, quando eu quiser me referir, para não escrever tanto, eu vou escrever SRR, tá? Bem, então o que é um sistema reduzido de resíduos? A gente viu que se eu penso módulo M, então eu posso ter resto 0, 1, 2, etc., até o resto M-1. E a gente viu que a gente pode somar alguma coisa aqui, ou multiplicar e somar alguma coisa, e mesmo assim isso continuará sendo um sistema completo de resíduos, né? Porque tem exatamente M elementos aqui, e cada elemento representa uma classe totalmente diferente. Eu não tenho um inteiro que tenha resto 0 e ao mesmo tempo resto 1 e resto 2. Então é um sistema completo de restos, um sistema completo de resíduos, né? Aí eu quero agora um sistema reduzido. O que eu vou fazer? Eu vou pegar só os que são primos com M. Só os que são primos com M. Então, por exemplo, se eu estou pensando na divisão por 6, eu teria resto 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Mas nem todo mundo aqui é primo com M, né? Os números primos naturalmente são primos. Então eu diria que o 1, o 3 e o 5, não que o 1 seja primo, mas o 1, o 3 e o 5, eles vão ter, em relação ao 6, o MDC igual a 1, né? Mas o 4 e o 2, não. O MDC entre o 2 e o 6 é o 2. Entre o 4 e o 6 é o 4. Não, minto, é o 2. Então, esses caras não são primos com o 6. Então, eu só vou considerar, para que eu obtenha um sistema
de resíduos reduzido, eu só vou considerar os que são primos. Então, no caso aqui, eu só consideraria primos, na verdade não, né? Só os que têm MDC igual a 1, porque o primos com o M, então tá certa a expressão. Então aqui os únicos que eu teria seria o 1, o 3 e o 5. E aí um observa, quer dizer, o 0 deve entrar nessa brincadeira para eu ficar com um sistema mais completinho, tá? Bem, mas aí o MDC foge, né? O 0 tem que cair fora. E uma outra observação é que RI vai ser diferente do RJ sempre que o I for diferente do J, ou seja, novamente continua preservando o fato de que essas classes são todas distintas quando eu penso na divisão por M, tá certo? Ou seja, não vai haver repetição, não vou considerar duas vezes a mesma classe. E para cada N pertencente aos inteiros, temos que, se esse N for um cara primo com M, então ele tem um representante nesse conjunto, nesse sistema reduzido de resíduos módulo M. Tá? Se for primo, ele tem um representante. Se não for, não terá. Então, pode-se obter então um sistema reduzido de resíduos, R1 até RS módulo M, a partir de um sistema completo de resíduos A1 até AM módulo M, eliminando os elementos aí que não são primos com M. Ou seja, foi o que eu acabei de fazer, né? Eu elimino esses caras, e aí o que sobra são os que são primos com o 6. Então, a partir de um sistema completo, eu elimino os que não são primos com o 6 e eu obtenho o sistema reduzido de resíduos módulo 6, tá? Foi o exemplozinho que eu coloquei aqui. Ok. Aí ele termina nos dando a definição da função chamada de função phi de Euler. Função phi de Euler, que é uma função que pega um número natural e leva no próprio número natural, que por definição diz que o φ de 1 é o próprio 1, e ela é definida da seguinte maneira: φ de m vai ser o número de elementos de um sistema reduzido de resíduos módulo m maior do que 1, que corresponde à quantidade de números naturais entre 0 e m menos 1. Ou seja, o φ de m ele nos dá a quantidade de números naturais menores do que um certo número m, vai nos dar a quantidade de números naturais menores do que um certo número m, e que é primo com m. E que é primo com m. São primos com m. Ok? Então, pela definição, o que a gente tem? Primeiro que o φ de m é sempre menor ou igual que m menos 1, né? Porque se eu vou olhar os restos do m, eu tenho desde o 0 até chegar no m menos 1. Então, a quantidade vai ser menor ou igual que m menos 1. Opa, como o 0 está fora da brincadeira, então, de fato, no máximo, até o m menos 1. Então, φ de m é menor ou igual que m menos 1 para todo n maior ou igual que 2. Acho que ele quis dizer m, né? Para todo m maior ou igual que 2. Além disso, se m é maior ou igual do que 2, você tem que φ de m vai ser exatamente m menos 1, se somente se o m é um número primo. Claro, né? Se eu penso nos restos da divisão por 5, né? Se eu penso nos restos da divisão por 5, eu ignoro aqui o 0, né? Porque o MDC entre 5 e 0 não é 1. Então eu olho para esses daqui e eu noto que todos eles são primos com o 5. Todos, né? Porque o 5 é primo. Então todo mundo que é menor aqui vai ser primo com ele. Portanto, o φ do 5, por exemplo, vai ser exatamente o 4. Tá? Então, se o m é um número primo, o φ do m é m menos 1. Isso é o que nos diz a nossa função φ de Euler. Ok? E aí, um exemplo um pouquinho mais sofisticado, esse aqui, ele diz o seguinte, que se você tem um n que é decomposto dessa maneira, k vezes d, com k e d sendo dois números naturais, então a quantidade de números naturais m, tais que esses números são menores ou iguais do que o n dado, e o MDC entre n e m é um desses fatores, é o d,
vai ser exatamente φ de k, ou seja, a quantidade de números naturais menores do que o k e primos com k. E aí ele demonstra da seguinte maneira: de fato, temos que, primeiro, se você tem que o m é um cara maior ou igual que 1, menor ou igual que o n, e o MDC entre m e um certo múltiplo de d, lembrando que d é um dos fatores de n, o MDC entre eles é o d, isso significa dizer que o m é um múltiplo do d também, tá? É um múltiplo do d também, porque se o MDC é o d, então você tem que, bem claro, né? O d vai dividir os dois aqui, consequentemente vai dividir o m. E mais que isso, esse número lambda aqui é um número maior ou igual que 1, menor ou igual que o k, né? Porque o n é exatamente k vezes d, então esse lambda tem que estar por aqui, né? Tem que ser um cara entre o 1 e no máximo o k. Quando for o k, o produto é o próprio n, tá? E além disso, esse número e o k serão primos entre si, né? Até porque, senão eu pegaria um outro, né? Que seria um múltiplo, ao invés desse lambda aqui, eu teria um outro número. Professor, não entendi essa parte, não. Oi? Essa parte do lambda está nesse intervalo. Tá? O limite dele ser esse K. O lambda seu... você tem que o n todo ele é igual ao k vezes d. O n todo é o k vezes d. E eu estou com um m, que é um cara menor do que o n. Menor ou igual. Certo? Menor ou igual que o n. Então, se o m ele é um produto do tipo lambda d, esse lambda não pode passar desse k, né? Porque senão lambda d seria maior do que o n. Ok? Então o lambda ele é menor ou igual que o k. Claro? Ok, entendi. Ok, ficou preso agora, né? Porque se o m não pode ser, o lambda não pode passar do k, então, para que não passe do n, né? Então, obrigatoriamente, esse lambda fica preso desde o 1, né? Com a possibilidade, se o lambda for 1, então o m é o próprio d, né? Então, o lambda vai ficar preso desde o 1 até o k. Ok. Então, portanto, a quantidade de números naturais m com essas condições aqui, como acima, ela é igual à quantidade desses lambdas, né? Quantos lambdas eu vou poder ter, e esses lambdas estão presos entre 1 e o k, e além disso, o lambda e o k tem MDC igual a 1. Mas dizer isso, dizer que lambda é assim, é exatamente dizer que a quantidade de possibilidades desse lambda aqui é φ de k, que φ de k é exatamente a quantidade de números primos com o k e menores do que o k, né, que estão entre 1 e o k. Então isso é, de fato, φ de k, como ele afirmou aqui. Ok, um exemplozinho que é, na verdade, uma proposiçãozinha. Aí, exemplo 3. Se você tem que n é um número natural, temos então que a soma dos φ de d é igual a n φ de d, no caso, a quantidade de números menores do que o d e primos com o d, né, vai ser igual a n, onde d é um número natural, e esse d ele percorre os divisores do n, tá? O d percorre os divisores do n. Então é a soma das quantidades φ de d, enquanto d percorre os divisores de n, certo? Aí essa soma vai dar o próprio n. Bem, esse resultado, como diz ele aqui, encontra-se no livro do Gauss. De fato, a demonstração, então, para ele, a mais simples que ele encontrou, existem livros que demonstram isso aqui de maneira um pouquinho mais detalhada, mas vamos tentar entender a dele. Seja I os números de 1 até n, tá? O I vai representar os números do 1 até o n, números naturais, né? E seja D um número natural, tal que o D divide o n.
O D divide o N. Então, o D vai ser qualquer divisor do N aqui, né? Qualquer um, desde o 1 até o N, vão ser os divisores do N que estão por aqui. Caso esse D está representando todos os divisores aqui. Aí ele diz assim, defina I de D como sendo os números M pertencentes a esses aqui, tais que o máximo divisor comum entre os dois seja o D, né? Então, eu vou pegar dentre esses aqui os números M que tenham como máximo divisor comum esse D aqui, lembrando que o D é naturalmente um divisor de N. Então, eu fixo um divisor do N, né? E aí eu faço um conjunto formando, olhando quais desses números aqui tem como máximo divisor comum esse divisor que eu fixei. Aí ele diz assim, se você faz isso, né, note que se você pegar dois distintos, então não vai dar o mesmo conjunto. Serão conjuntos diferentes. Ou seja, se você fixar um D ou se você fixar outro, então não tem como os MDCs serem D e também serem D'. Então você tem que a interseção desses ID e ID' vai ser o vazio, certo? Além disso, se você percorrer todos os divisores possíveis, né, se você percorrer todos os divisores possíveis, fizer a união, né, percorrendo todos os divisores possíveis do N, então a união desses ID vai dar o conjunto todo. Todo mundo aqui vai estar participando dessa partição, né? Ou seja, aquela história lá. Você vai ter o I, né? E para cada D eu tenho um pedacinho do I aí. Então eu vou ter o I D1, o I D2, o I D3, etc. Né? E depois que eu juntar tudo, eu tenho o I inteiro. O conjunto todo vai formar o I. E a interseção entre cada um desses aqui é sempre vazia. Ou seja, isso é uma partição do I. Certo? Dizer essas duas coisas aqui é exatamente dizer que essas duas condições, que esses IDs, eles particionam o I. Portanto, o que acontece? A quantidade de elementos do I é N. A quantidade de elementos do I é N. E se você somar a quantidade de elementos de cada ID, né, o D percorrendo os divisores do N, então vai dar o todo, né, porque isso aqui vai dar a união. Se você soma os elementos de cada parte da união, vai dar o todo, que é o I. Então, N é exatamente a quantidade de elementos do I, que por sua vez é a quantidade de elementos, é a soma da quantidade de elementos de cada I de D. Aí, por outro lado, os elementos de D são os múltiplos de D da forma MD, com M e os divisores, né? As divisões que você fizer do N sobre D tendo que ser 1. Ou seja, todos os divisores, as divisões de N sobre D em relação a M que você pega, elas são primas com M, né? Essas divisões são primas com M. E o M naturalmente menor ou igual que o ND. O M naturalmente menor ou igual que o ND. Tá? Nós estamos pegando o M aqui e estamos obrigando que M e N tenham como máximo divisor o D. Então, por causa disso, nós temos essas duas condições como válidas. Portanto, o que acontece? A quantidade de elementos de D é, mais uma vez, a definição de φ de N de D, né? É a quantidade de elementos de um conjunto onde você tem que os caras são primos entre si e eles são menores ou iguais que o ND. Então, todos os primos entre si, os primos com o ND, todos os primos com o ND e que são menores ou iguais que o ND, essa quantidade é exatamente o que a gente chamou de φ de D. Certo? Então, é isso. Prova-se o que a gente queria aqui, que essa quantidade é N. Essa quantidade é N, essa soma é N. Pois bem, foi o exemplo 3. Vamos para uma observaçãozinha que ele faz. Note que quando D percorre todos os divisores de N, os números N sobre D também percorrem. Na verdade, isso é a mesma simbologia
que dizer isso, né? Que são os divisores de n. Também percorrem todos os divisores de n. Logo, n, que é essa soma que nós acabamos de fazer, que é essa que a gente simbolizou assim, nada mais é do que você percorrer o si de d. É a mesma coisa. Então, ele dá um exemplo, talvez fique mais claro a partir do exemplo. Ele diz, por exemplo, que o que vai ser φ de 1. Bem, vamos ver. Você tem φ de 2, os caras que são MDC. Bem, eu posso considerar o φ de 1 foi por definição 1, né? Φ de 1 por definição é 1. Ok. Quem é o φ de 2? Vamos contar aqui um por um. Quem é o φ do 2? O φ do 2 é 2, né? Minto, é 1. Que tem que ser menor do que o 2. É 1 também. Quem é o φ? Qual é o outro divisor do 36? Do 3. O φ do 3 é 2, né? Quem é o φ do 4? Bem, vou contar o 1, vou contar o 3 e acabou, né? Vai dar 2 também. Quem é o φ do 5? É 4. Opa, o 5 não é. O 5 não divide o 36. Então, φ do 6. Φ do 6. Bem, vou contar o 1, né? O 2 não pode, entra o 3. O 4 não pode, entra o 5. Então, φ do 6, 3. Ok. Aí quem é o φ do 9, né? Que é o próximo divisor do 36. Bem, vou contar o 1, vou contar o 2, vou contar o 4, né? Vou contar o 5, não vou contar o 6, vou contar o 7 e o 8. Então deu 1, 2... Professor, Oi? o φ ele é a quantidade de números primos com o número observado, né? Sim. E menores ou iguais, menor do que ele, né? O 3 entra na conta do 6, do φ de 6? Eu coloquei o 3, foi. Deixa eu ver. O 1, o 2 não, nem o 3. E o 5. O 1 e o 5 só. Tá, errei. Obrigado. É porque no outro exemplo, quando o senhor falou do 6 anteriormente, também falou do 3. E foi. Aí aí agora falou de novo. Aí você já tá começando a achar que era verdade, né? Isso. Obrigado aí pela observação. Eu contei o 3 então 2 vezes. É verdade, eu usei o 6 no início, não foi? Aqui. O 3 não entra não aqui, gente. Obrigado. Então o 3 não entra, então nós temos que o φ do 6 é 2. Tá? O φ do 6 é 2, não 3. Só é o 1 e o 5, né? Obrigado. Essa função é bonitinha. Oi? Essa função é bonitinha. Bonitinha. Perigosa e bonitinha. O 1, o 2, o 4 tá certo, né? Nem o 3 entra, nem o 6. Isso, professor, geralmente é perigoso mesmo. 3, 6. Aqui só são 2, né? Ok. A gente ia descobrir no final, quando somasse, que não ia bater. Aí o φ do 12, a gente vai contar o 1. Vai contar o 2 não, nem o 3 não, nem o 4 não, vai contar o 5, não vai contar o 6, mas vai contar o 7, não vai contar o 8, nem o 9, nem o 10, vai contar o 11. 1, 2, 3, 4. Só 4, né? Φ do 12. Você vê, né? O φ do 9 é maior do que o φ do 12. Φ do 18. Φ do 18 vai ser o 1. Bem, o 2 não, o 3 não, o 4 não, o 5 sim. O 6 não, o 7 não, o 7. O 8 não, o 9 não, o 10 não, o 11 sim, o 12 não, o 13 sim, o 14 não, o 15 não, o 16 não, o 17 sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6. E por fim, o do 38 não devia ter apagado, né? Já usava o do 18.
E o do 36, que vai ser o 1, o 2 não, o 3 não, o 4 não, o 5, o 6 não, o 7 sim, o 8 não, o 9 não, o 10 não, o 11 sim, o 12 não, o 13 sim, o 14 não, o 15 não, o 16 não, o 17 sim, o 18 não, o 19 sim, o 20 não, o 21 não, o 22 não, o 23 sim, o 24 não, o 25 sim, né? Sim. O 26 não, o 27 não, o 28 não, o 29 sim, né? 29, o 30 não, o 31 entra, o 32 não, o 33 não, o 34 não, o 35 entra. Caramba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Agora vamos contar para ver se bateu. 12, 18, mais 4, 22, 28, 30 e 4 e 5 e 6. Pronto, 36. Então, se você somar todos esses FIIs aqui, de fato dá o 36. Eu acho que serviu para a gente treinar, né? A noção de como usar assim a função FI de Ainda óleo. bem que deu certo. É, Não. senão ia dar errado se eu tivesse continuado com o erro lá do FI de 6. Ainda bem que o menino avisou. Quem avisou foi o Bruno, não foi? Tem dois Bruno, Bruno Melo e Bruno O Barbosa. Gabriel, eu acho, não? Ah, foi Gabriel, foi? Tá, obrigado, Gabriel. Bem, beleza. Aí, proposição 4. Sejam R1 até um R FI de M um sistema reduzido de resíduos módulo M, ou seja, significa dizer que cada um desses caras aqui é primo com M, tá certo? E seja A um número inteiro, tal que o A também é primo com M. Aí ele diz que se você pegar esse número primo com M e sair multiplicando todos os caras do sistema de resíduos reduzido, ele continua sendo um sistema de resíduos reduzido. A demonstração ele diz assim, seja A1 até AM um sistema completo. Ele pega um sistema completo, ou seja, aqui tem caras que não são primos com M, tá? De resíduos módulo M, do qual foi retirado o sistema de resíduos. Aí você vai, você dentre esses aqui, você escolheu esses que são primos com M. Aí do fato de que aí M, aí cada I é primo com M, né? Isso daqui é um sistema completo. Ah, tá. Esse cara daqui só vai ser primo com M, né? Se somente se você tem que, quando você multiplicar o A, que é primo com M, por cada um desses A's e pegar o M, junto com o M, você tiver um, na verdade o que está sendo dito aqui é o seguinte, eu não tenho AI, eu não tenho AI, M, eu não tenho que isso daqui é 1. Não tenho isso. Isso não é garantido, né? Porque eu tenho um sistema completo e não um sistema reduzido. Então eu não tenho isso. Então ele está dizendo assim, isso vai acontecer, isso só vai acontecer, né? Se e somente se eu também tiver isso. Eu também tiver isso. Ou seja, se e somente se eu tiver que isso daqui é 1. Porque eu já tenho que isso daqui é 1. Então, para que isso daqui dê 1, é preciso que isso aconteça. Consequentemente, isso significa dizer que se eu tiver um cara que é primo com M e eu multiplicar o sistema completo aqui, só vai dar MDC igual a 1 naqueles que eu multiplicar. E aí, quando eu sair multiplicando aqui, eu gero justamente isso daqui. Portanto, eu gero um sistema reduzido de resíduos módulo M. Okay? Então, dado um sistema de resíduo completo, eu pego um cara que é primo com M, multiplico o sistema de resíduos completo e aí automaticamente eu tenho um sistema reduzido, né? A gente pode dar um exemplozinho bobinho, vamos ver se a gente consegue.
Eu tenho um sistema de resíduos módulo 6, né? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Como o Gabriel já nos avisou, os únicos que são primos aqui são o 1 e o 5. Multiplicar por 1 não tem graça, né? Eu vou pegar e vou multiplicar pelo 5. Aí, se eu multiplicar pelo 5, o que eu vou ter? 5 vezes 0, 0. Aí, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2 é 4, né? Estou pegando 5 e estou multiplicando, eu estou com 0,6, né? Estou com restos por 6. Então, 5 vezes 2 vai dar o 4. 5 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 3, né? 3. Quem mais? Quem foi que eu fiz aqui? 5 vezes 3, 15. 12 é um múltiplo de 6, 3, né? 5 vezes 4, 20. 20 dá 2. E 5 vezes 5 dá 1. Foi o que eu fiz aqui. Deixa eu ver. Eu peguei um cara que é primo com o M. O meu M em questão é o 6. Eu peguei o 5, que é o primo com o M. Tá? Eu peguei um sistema reduzido. Desculpa. Eu não peguei um sistema reduzido. Eu peguei um sistema completo. Eu tenho que pegar já o sistema reduzido. Então, o sistema reduzido seria o 1 e o 5 só. Fiz bobagem porque peguei o sistema completo. Por isso que não ia funcionar, né? Então, eu peguei o 6 como meu M. Vou pegar o 5 como meu A. Vou pegar um sistema reduzido módulo 6 e vou multiplicar o meu 5 por esse sistema. Então, quando eu multiplicar, vai dar 5 vezes 1, 5, e 5 vezes 5, 1. Ou seja, deu exatamente o mesmo sistema. Se eu tivesse multiplicado por 1, também daria o mesmo. Vamos pegar um outro, né? O 6 não teve graça, não. Vamos pegar, sei lá, o 8 é mais bonitinho. Pegar o 9, pegar o 9. O 0 não entra, né? Entra o 1. Entra o 2. Não entra o 3. Mas entra o 4. Entra o 5. Não entra o 6, mas entra o 7 e entra o 8. Tá certo isso? Todos esses caras aqui têm MDC com o 9 igual a 1, certo? Certo. Aí eu escolho um deles. Vou escolher o 7. Tá? 7 é um número chato. Vou multiplicar o 7. Escolhi, está escolhido. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 5, né? Que dá 14. Estou pensando no módulo 9. Então, 5. 7 vezes 4, 28. Bem, 18, né? Não. 27. 1. 9 vezes 5, 7 vezes 5, 35. Dá 8, né? Dá 8, porque 36 seria múltiplo de 9. Então, 35 é 1 a menos. 8, né? E 7 vezes 7, 49. Dá 4? Né? 45, 4. E 7 vezes 8, 56. 56 dá quanto? Dá o que tiver faltando. Dá o 1, o 5, o 4, falta o 2. Bom. Porque 54 é múltiplo de 9. Veja que deu de novo um sistema de resíduos reduzido. Né? Na verdade, dá o mesmo porque eu estou sempre trazendo para os restos daqui mesmo. Então, dá sempre o mesmo. Se você pegar um cara que é primo com o M e multiplicar um sistema reduzido, dá um sistema reduzido. Não sai disso nunca, né? Dá sempre o sistema reduzido. Certo? Bem, acho que ficou claro. Vamos lá. Próximo. Teorema 5. Bem, sejam M e A inteiros com M maior do que 1 e o A é primo com o M.
Então, esse é o teorema de Euler, tá? Teorema 5 é o objetivo principal da sessão, que é o teorema de Euler. Bem, o que é que dizia lá o pequeno teorema de Fermat? Dizia isso, né? Dizia que A elevado a P é congruente a A módulo M. Era isso que dizia o nosso pequeno teorema de Fermat. O que está mudando daqui para aqui? Na verdade, tinha essa versão e tinha aquela que a gente colocava o A em evidência, né? Então vai ficar A elevado a P menos 1 congruente a 1. O TM aqui é módulo P, né? 1 módulo P. Então, que é essa versão daqui. Então, o que mudou em relação a essa versão é que ao invés de ele considerar P menos 1 aqui, ó, P menos 1, ele está colocando φ de M. Então, o que muda do teorema de Euler em relação ao pequeno teorema de Fermat é que Euler percebeu que ele não precisava colocar P menos 1 aqui. Ele podia pegar qualquer número que seja primo com o número que tiver aqui. Então, ele não precisa ficar preso ao número primo. Ele pode pegar um número M qualquer, desde que ao invés de ele pegar no expoente o P menos 1, que é justamente o φ de P, né? Ele notou que isso era o φ de P, basta ele pegar o φ de M, que também dará certo. Entendeu a sacada do Euler? Ele olhou para o pequeno teorema de Fermat, Fermat estava pegando a potência A elevado a P menos 1, congruente a 1 módulo P. Aí ele notou que se ele pegasse um M qualquer, e não um número primo, ele podia pegar, ao invés de P menos 1, ele podia pegar a φ de M, né? Ou seja, a quantidade de números menores do que o M e primos com M. Foi essa a sacada dele. Aí ele generaliza um pouquinho, né, o pequeno teorema de Fermat. Ele dá uma generalizadazinha. Bem, então, A elevado a φ de M congruente a 1 módulo M. Beleza. Aí, demonstração disso, né? Ele vai e pega um sistema reduzido, né, de restos módulo M, né? Sistema reduzido de resíduos módulo M. Aí ele diz assim, logo pela proposição 2, que é a nossa proposição 2. Nossa proposição 2. Não sei o que ele está chamando de proposição 2 aqui. Eu acho que bem, eu estou usando uma versão diferente, né? A versão antiga, porque eu não tenho digitalizado a outra versão. A versão nova, então vamos entender pelo que... é a proposição 4, né? A nossa proposição 4 aqui, né? Que ele está dizendo aqui que eu posso pegar um A e multiplicar todo mundo aqui, né? Já que isso é um sistema... a proposição anterior. Já que isso é um sistema reduzido de resíduos, a proposição anterior diz que eu posso multiplicar um número A, desde que eu tenha que A e M tenha MDC1. Mas eu tenho, está aqui na minha hipótese. Beleza. Então, quando eu faço isso, eu continuo tendo um sistema de resíduos reduzido módulo M. Portanto, o que eu tenho? Eu tenho que, se eu multiplico por A elevado a φ de M, né, eu tenho a mesma situação que esse produto aqui, né? A elevado a φ de M, eu tenho a mesma situação que esse produto aqui. Porque isso daqui nada mais é do que A vezes A vezes A vezes A vezes A, φ de M vezes, e a quantidade que eu tenho aqui é exatamente φ de M. Ou seja, ele só pegou cada A desse, né? Essa coisa estava escrita assim, A vezes A vezes A, φ de M vezes, né, até A na posição φm, e depois começava a multiplicação, R1 vezes R2, etc., até a posição R φm, né? A quantidade é a mesma, então ele simplesmente intercalou, botou esse A para multiplicar o 2, esse aqui para multiplicar o terceiro e assim por diante. Ele reorganizou, né? Só reorganizou para garantir esta igualdade que está aqui. Esta igualdade aqui. Essa igualdade é só uma reorganização. Pegou cada A desse e saiu multiplicando. Mas isso, como a gente viu, é um sistema de resíduo módulo M e é congruente naturalmente ao produto do sistema original.
É a mesma coisa, vai dar no mesmo. Então, isso daí tudo é congruente módulo M. Bem, como todos esses caras aqui são primos com M, então o produto deles também é primo com M. E aí segue pelo corolário da proposição 5 da unidade 18 desse livro que a gente usou aí, que nada mais é do que exatamente aquele resultado que diz que se esse expoente aqui for primo com M, então A elevado ao expoente é congruente a 1 módulo M. Aí ele simplesmente faz a afirmação, né? Faz a afirmação. Pois bem, então, de fato, o Euler deu uma generalizada legal no pequeno teorema de Fermat que fazia essa afirmação. E aí o nosso pequeno teorema de Fermat passa a ser um corolário do teorema de Euler, onde você pega φ de m igual a p menos 1, porque p é primo. Né? Φ de p é p menos 1. Ok, bonitinho, né? Aí, na versão anterior, agora a numeração vai ficar maluca. Na versão anterior, ele não tem esse próximo resultado. Aí eu tive que tirar uma foto do livro para a gente olhar diretamente no livro. O nosso exemplo 10.7, aqui terminou o nosso corolário 6. Então, na edição anterior do livro, até aqui estava igual. Aí agora, o 10.7 ele não tem. Aí, exemplo 10.7 diz assim, né? Da versão acima do pequeno teorema de Fermat, obtém-se a formulação do teorema 7.16, ou seja, obtém-se isso. Ele está simplesmente dizendo que daqui, né, de A elevado a P menos 1 congruente a 1 módulo P, como A e P são primos entre si, até porque P é primo, então basta que eu multiplique por A aqui dos dois lados, né? Eu tenho que A vezes A elevado a P menos 1 é congruente a A vezes 1 módulo P. Né? Então eu obtenho isso aqui. A vezes 1 é A, e A vezes A elevado a P menos 1 é A elevado a P. E aí ele avisa aqui que no caso em que o MDC não for 1, segue-se que P divide A e, consequentemente, P vai dividir A elevado a P menos A, né? Porque vai dividir isso e vai dividir isso. O que ainda garante, né, mesmo nessa circunstância em que você tenha que A e P não sejam primos entre si, mas eu ainda tenho que A elevado a P é congruente a A módulo P. Eu ainda tenho essa condição. O pequeno teorema de Fermat pode ser facilmente generalizado, como segue. Ele pede para olhar o problema 10.3, vocês dão uma olhadazinha. Se P é um número primo, então, para todo A pertencente a Z e K pertencente a N, dá para você demonstrar este fato aqui, até porque simplesmente você fazer distribuições e comparar com o resultado anterior. No entanto, não é verdade, em geral, para todo A pertencente a Z e K pertencente a N, que se tenha isso aqui. Ou seja, eu tenho garantido quando eu tenho um P', módulo P, mas eu não tenho garantido que eu consigo pegar φ de m, multiplicar por k e somar 1, né, e obter que isso seja congruente a A módulo m. Essa congruência aqui não é garantida para qualquer m. É garantida para um P', mas não é garantida para qualquer m. Certamente essa congruência é válida se o A e o M, né, forem primos entre si, porque aí é consequência direta do teorema de Euler. Mas, se A e M for diferente de 1, ela pode ser falsa, como mostra o exemplo a seguir. Então, o nosso exemplo no livro é o 7, e aí ele vem com aqui é o exemplo 7 e o nosso exemplo 8. Nosso exemplo 8 mostra a gente o seguinte, que isso nem sempre vai ser verdade, né? Eu pego um número A, elevo a φ de m mais 1, ele pegou aqui, por exemplo, o número 2, né? E 2 mais 1 aqui. O m que ele está pensando aqui é o 4, né? E aí, no 4 você tem o 1 e você tem o 3 só, né? O 2 e o 4 não serve, o 4 está fora porque a gente só olha até o 3 mesmo. E quem está fora aqui é os restos 0 e 2, né?
0 e 2 ficam fora, só tem 1 e o 3. Então, o φ do m em questão é 2, que o m é 4. E aí eu tenho 2 elevado a 2 mais 1, e isso dá 8. Só que isso não é congruente a 2 módulo 4. Isso não é congruente a 2 módulo 4. Né? Se eu fizer 8 menos 2, eu tenho 6. E 4 não divide 6. Então, não acontece essa relação em que A elevado a φ de m mais 1 seja congruente a A módulo m. Repito, isso seria verdade e garantido se o nosso m fosse um número primo, mas como o m é 4, ele mostrou aqui que não funciona sempre. Bem, aí fazendo uma hipótese sobre o inteiro m, demonstraremos no capítulo 10, no corolário 10.11, adiante, uma formulação do teorema de Euler análoga ao pequeno teorema de Fermat. E ele diz que isso vai ser utilizado lá no capítulo 13, vocês vão ler sozinhos, podendo tirar alguma dúvida caso fique alguma, que é apenas um resumo muito rápido sobre criptografia RSA, não é difícil de ler o capítulo 13. E para aplicar o teorema 13, o teorema de Euler, é necessário saber calcular φ de m, claro, né? E aí ele diz que vai explorar um pouco isso nos passos à frente. Bem, aí a proposição que era 7 na versão anterior passou a ser a proposição 9 na versão atual. Certo? Agora é só numeração, mas a gente vai poder voltar a olhar para o livro antigo. O livro antigo bate em muitas coisas com o livro atual, só com diferenças de numeração. Eu acabei de receber aqui uma ordem. Deixa eu cumprir a ordem. Ordem, você sabe de quem é, né? Ordem da esposa. Acabei de receber uma ordem da esposa. E se eu não cumprir, eu me ferro. Um instantezinho. Vou parar aqui um pouquinho a gravação, para não ficar gravando esse momento.